Olá, meu nome é Valéria, eu sou acadêmica do curso de Agronomia do Instituto Federal Campus de Januária. Atualmente faço parte de um grupo de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Vegetal, o LAFIV. Estou como bolsista de projeto de extensão com a cultura do amendoim. Também a aluna Carol, do Técnica Agropecuária, participa do projeto como voluntária. E o professor Haroldo Gomes, que é nosso orientador. Desde o mês de junho que a gente vem plantando amendoim, de 15 em 15 dias a gente tem plantado novas parcelas com a cultura, com 2 variedades diferentes e 3 espaçamentos. O intuito desse projeto é, ao final do ciclo, em torno de 120 dias, realizar o 2º dia de campo da cultura do amendoim. Seria um evento presencial onde a gente pudesse demonstrar a planta em todos os seus estádios fenológicos e também falar um pouco sobre as principais etapas de cultivo do amendoim. Infelizmente a gente não pôde realizar esse evento presencial, mas a gente espera que esse vídeo ele possa ir até as pessoas que tenham interesse em aprender mais um pouco sobre a cultura. O amendoim é uma cultura anual de boa adaptação, apresenta grande potencial aqui para a região, é utilizado muito em agricultura familiar, é muito utilizado tanto para alimentação animal quanto humana, também é muito usado no setor oleoquímico. O amendoim ele apresenta diferentes variedades, onde elas são divididas em grupos. Os principais grupos encontrados no Brasil são o grupo Virgínia, o grupo Valência e o grupo Spanish. O grupo Virgínia, que é caracterizado pelas espécies de porte rasteiro, como a cultivar IAC 503, que foi uma das que a gente plantou aqui. O grupo Valência, que é caracterizado pelas espécies de porte ereto, que é uma das cultivares, a cultivar IAC Tatu ST. As cultivares de porte rasteiro, elas são de ciclo longo. Esse ciclo ele varia de 120 a 130 dias, em média. E as de porte ereto, que elas têm um ciclo de 90 a 100 dias, em média. Antes de iniciar qualquer plantio, ou de qualquer cultura que seja, não só do amendoim, tem vários pontos que a gente deve levar em consideração. E um dos principais aspectos que a gente deve estar atentos para garantir uma boa produção são a obtenção de um material genético adaptado, ou seja, sementes que se desenvolvam bem à nossa região, às características locais. Não adianta de nada você obter uma semente que se desenvolveu bem, por exemplo, na região sul, que são características e um clima totalmente diferente do nosso, e querer que ela se desenvolva bem aqui na nossa região, porque dificilmente você vai conseguir uma boa produção. Por isso é muito importante que você obtenha sementes que sejam adaptadas à sua região. Foi desenvolvido trabalhos aqui no Instituto com ex-alunos do curso de Agronomia, onde foram testados diferentes variedades aqui na região, a fim de conseguir identificar qual que melhor se desenvolvia na nossa região. E como resultado desse trabalho, a gente pôde observar que as variedades de porte rasteiro elas conseguem uma produtividade muito melhor aqui na região em condições de irrigação mínima. As de porte rasteiro, como eu já disse, são aqui no Instituto a gente trabalha com a cultivar IAC 503 e IAC 886. Um ponto importante também é que essas sementes da variedade de porte rasteiro, elas são maiores em relação às de porte ereto, ou seja, se a sua finalidade for, por exemplo, a produção de óleo, você vai ter um teor oleico maior. Bom, aqui só para estar mostrando um pouco da diferença entre as sementes. Essa mais clarinha aqui com a semente maior, ela é do porte rasteiro, IAC 503. Ela é mais clara e tem uma semente maior, por isso o teor de óleo é maior. Essa aqui é a de porte ereto, da IAC Tatu ST, que ela é menorzinha e tem uma coloração mais escura. Apesar das variedades de porte rasteiro serem melhores aqui para a nossa região, as variedades de porte ereto também apresentam algumas vantagens, como por exemplo a facilidade no manejo, por ser uma planta que
que não fecha tanto, ela facilita bastante o manejo, e também por ser de ciclo precoce, né? Principalmente para quem vai fazer o cultivo em período sequeiro, facilita porque é uma planta que você vai colher mais rápido. O segundo aspecto que a gente deve considerar é a questão das sementes sadias. Não adianta de nada a semente ser adaptada à região, ser uma semente boa, se for uma semente muito velha, uma semente que esteja deteriorada. Então é importante você também estar atento à qualidade da sua semente e obter sementes novas e sementes sadias. O terceiro ponto que a gente deve levar em consideração é a questão da fertilidade do solo. É de suma importância fazer análise de solo, fazer adubação. Você precisa de um solo bem nutrido para você garantir que essa planta esteja bem nutrida e, consequentemente, que você tenha uma boa produção. Quarto ponto, que seria o manejo, né? Não adianta de nada também você tomar todos esses cuidados anteriores se você deixar a sua roça com mato ou não tomar os cuidados devidos, né? Então é importante estar fazendo as capinas, fazer desbaste, amontoa, todo um conjunto de práticas. O último ponto que a gente deve levar em consideração também é a questão da irrigação. Muitas vezes a gente sabe que a região nossa aqui ela tem chuvas muito mal distribuídas, então por mais que a cultura seja uma cultura bem adaptada para a região e tolere bem a déficit hídrico, no estádio de maior demanda de água ela não vai conseguir essa água, que seria o período de maior demanda na formação de vagens. Então é importante que você tenha uma irrigação para, se caso faltar chuva ou se caso você precise, você poder suprir essa necessidade de água. Olá a todos, eu me chamo Pedro Ivo, sou acadêmico do curso de Agronomia e também sou membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Vegetal. E agora eu vou dando continuidade à explicação, vou falar para vocês sobre época de plantio, preparo do solo e adubação da cultura do amendoim. Agora falando sobre a época de plantio mais utilizada pelos produtores de amendoim aqui da região é no início de novembro, que coincide com o início das chuvas. Mas se no caso houver o uso de irrigação, como é o nosso caso, o amendoim pode ser plantado em qualquer época do ano. No nosso caso foi plantado no final de junho. O preparo do solo utilizado aqui foi o preparo convencional do solo, que consiste em fazer uma aração e 2 gradagens. A aração ela vem com o papel de revolver as camadas do solo e as 2 gradagens a fim de nivelar e destorroar a área. Em caso de compactação do solo, das camadas mais profundas ter aquele pé de grade, é muito recomendado fazer a subsolagem da área, porque o amendoim é uma planta que produz seus frutos embaixo da terra. E o solo compactado acaba reduzindo a produtividade e atrapalhando na hora da colheita, pois as vagens ficam, a maioria delas, presas no solo devido à compactação. Então, na presença de compactação do solo, é ideal fazer uma subsolagem para descompactar. A próxima etapa é a etapa da adubação. Para se fazer uma adubação correta, é necessário primeiramente realizar uma análise de solo. A análise de solo ela é de extrema importância, pois com ela conseguimos saber quais nutrientes encontram-se em excesso no solo, quais nutrientes encontram-se em falta, o pH do solo, se está ácido, se está básico, para daí então facilitar na tomada de decisão. Na adubação de plantio do amendoim, utilizamos 2 adubos, o potássio e o fósforo. Como fonte de potássio, utilizamos o cloreto de potássio e como fonte de fósforo, utilizamos o MAP, que é o monoamônio fosfato. Segundo a nossa análise de solo, as concentrações de fósforo e de potássio presentes no nosso solo estão em consideradas satisfatórias, então utilizamos a adubação mínima recomendada pela 5ª aproximação, que é de 40 kg de fósforo e 20 kg de potássio. Devido ao fato do amendoim ser uma cultura da família das leguminosas, ela dispensa o uso de adubos nitrogenados, pois a mesma
faz fixação biológica de nitrogênio através de bactérias fixadoras do tipo Bradyrhizobia. Como podemos ver aqui elas ficam localizadas nas raízes principais. Após feito o preparo do solo, a análise e a adubação, a gente faz o plantio. No plantio, geralmente, a gente coloca 2 sementes por cova para garantir que haja germinação de uma dessas plantas, de uma dessas sementes. O espaçamento que a gente utiliza aqui entre plantas é o de 30 centímetros e entre linhas a gente tem utilizado o espaçamento de 50 centímetros. Apesar da gente ter feito o plantio aqui utilizando 3 espaçamentos diferentes, já foram realizados estudos aqui no Instituto também com ex-alunos da agronomia, testando diferentes espaçamentos no amendoim, e eles determinaram que o melhor espaçamento era o de 50 centímetros, tanto para cultivar de porte rasteiro quanto a de porte ereto, em condições de irrigação mínima também. Após feito o plantio, a gente começa o manejo, fazendo algumas práticas como, por exemplo, o desbaste, que é feito depois que ocorre a germinação. Quando germinam das duas sementes que a gente colocou, a gente deixa só uma a fim de evitar a competição entre as plantas. Outra prática que a gente realiza é da amontoa, que popularmente conhecido como chegar a terra no pé da planta. A gente faz isso justamente porque a formação dos frutos ocorre no solo, um processo chamado de geocarpia, que é a formação de frutos no solo. Então a gente faz essa amontoa para garantir que essa estrutura reprodutiva, ou seja, o ginóforo, ela possa tocar o solo mais rápido e consiga já iniciar o processo de formação de vagens. Essa amontoa ela deve ser feita um período antecedente à formação de frutos. Logo quando inicia o processo de formação dos ginóforos, é ideal que faça essa amontoa. O amendoim ele pode ser plantado em sistema sequeiro, que é quando você planta coincidindo com o período de chuva. Mas a gente observa que a produtividade do amendoim em sistema irrigado ele é bem superior ao sistema sequeiro. Em casos que a água seja distribuída de forma homogênea, a necessidade mínima da cultura é de 600 milímetros de água. Isso vai variar caso essa água ela não seja distribuída de forma homogênea ou caso a taxa de evapotranspiração seja muito alta. Os estágios fenológicos do amendoim são divididos em 2 fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva. O primeiro estágio da fase vegetativa, ele é denominado de VE, que é a fase de emergência. Os cotilédones ainda não vão estar totalmente expostos e a plântula começa a surgir de dentro dos cotilédones. O próximo estágio, que ainda é dentro da fase de emergência, ele vai acontecer quando esses cotilédones eles vão ficar totalmente expostos à superfície do solo na forma horizontal. Então, eles vão sair totalmente do solo. E a folha começa a ficar mais desenvolvida e começa a formação dos folíolos. Esse amendoim ele leva em torno de 7 a 10 dias após o plantio para poder iniciar o processo de germinação. A fase vegetativa, os seus estágios, eles vão desde a emergência até a formação completa de todas as suas folhas. Então, o número de estágios da fase vegetativa ela vai depender muito do número de folhas que a planta vai ter. Então, cada formação de uma folha, que é uma folha composta, cada formação completa da folha, ela vai se caracterizar a um estágio, ou seja, vai ter N estágios na fase vegetativa. Após a formação completa de todas as folhas, a planta ela vai iniciar o processo de floração. A partir do surgimento da primeira flor, já se caracteriza a fase reprodutiva.
Essa flor, ela dura em média de um dia. O início do aparecimento das flores, ele é denominado de estágio R1. O amendoim, ele é uma planta autógama, apresenta um fenômeno chamado cleistogamia, ou seja, é uma planta que ela se autofecunda e a flor ela é fecundada antes mesmo de se abrir. O surgimento das flores, ele é de forma gradual, tanto que às vezes a gente já está no processo de colheita e ainda vê a presença de flores na planta. O estágio R2 ele é caracterizado pela formação da estrutura reprodutiva, que pode ser chamada de ginóforo ou carpóforo. Após a fecundação da flor, ele vai iniciar a formação dessa estrutura. Após o R2, essa estrutura reprodutiva, chamada de ginóforo, ela vai crescer de sentido positivo ao solo. Depois que ele toca o solo, ele começa a formação do ovário. Ele vai começar a formação do fruto. Esse estágio ele é denominado R3. No estágio R4, nós vamos ter a formação do fruto, onde o fruto ele já vai adquirir a sua forma característica. O estágio R5 ele vai iniciar o processo de formação da semente, onde quando é feito um corte longitudinal no fruto, a gente já pode observar a formação de cotilédones. O estágio R6, que vai ser quando a semente já vai estar totalmente formada, ainda úmida, mas já bem formada. No R7 nós vamos ter o início da maturidade, onde a semente ela começa a adquirir já a coloração característica da variedade. No R8 nós vamos ter a maturidade para colheita, que é quando em torno de 2/3 da lavoura ela já apresenta a coloração característica, a semente bem formada e também a cor característica da casca, que a gente pode observar no interior da casca estrias amarronzadas. Essa aqui é uma planta que ela já completou seu ciclo, ela já está com mais de 90 dias e a gente pode observar que a semente ela já está com a coloração característica da variedade, assim como na casca a gente já pode observar estrias amarronzadas. Então aqui a gente já pode determinar que está no ponto ideal de colheita. E por último, o estágio R9, que se caracteriza como a maturidade ultrapassada, é quando a semente ela já passou do ponto ideal de colheita e a estrutura reprodutiva, o ginóforo, ele já começa a apresentar apodrecimento e também já começa a deterioração da cor da semente. As capinas, que devem ser feitas regularmente, também com o intuito de evitar a competição entre plantas daninhas e a cultura agrícola. Essas capinas a gente faz aqui quinzenalmente, de 15 em 15 dias a gente tem realizado uma capina, mas vai depender da incidência de daninhas, Sempre que tiver plantas invasoras na área, é ideal que faça essa capina. Mas os períodos de maior demanda também no início de desenvolvimento da planta e também na formação de frutos. A colheita, como eu já falei, mas repetindo, a colheita ela é feita quando 70% da lavoura ela já encontra no período de maturação plena. Como que a gente identifica essa maturação? Como eu já havia dito, pela coloração da semente, coloração característica da variedade, e também pelas estrias amarronzadas na casca. Após feita essa colheita, a gente faz o processo de secagem, que pode ser feita naturalmente, no sol. Após esse processo de secagem, a gente faz o armazenamento. O armazenamento ele deve ser feito num local bem arejado, local fresco e livre de pragas, para evitar a contaminação do amendoim. Olá, meu nome é Ana Luísa Medrado, sou acadêmica do curso de Agronomia do IFNMG Campus Januária. Faço parte do grupo de pesquisa da Fisiologia Vegetal do campus e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre as pragas e doenças que acometem a cultura do amendoim. Iniciando a fala sobre as doenças que acometem a cultura do amendoim, nós vamos começar inicialmente falando dos fungos. Os fungos são divididos entre fungos de parte aérea e fungos de solo. Inicialmente nós vamos falar os fungos de solo. A primeira doença que nós vamos falar é sobre podridão do colo.
ela é causada pelo fungo Aspergillus niger e, em relação à sua importância econômica, ela está na diminuição da taxa de germinação, na diminuição da densidade de plantas no campo e da produção da cultura. Esse tipo de fungo, ele é típico de solo. Ele vive normalmente na forma como saprófita, podendo causar a podridão do colo, como eu falei inicialmente. Ele aparece principalmente em solos de baixa matéria orgânica. Essa doença pode afetar todos os estágios da planta, desde plântulas até plantas, ou seja, o prejuízo dessa doença pode acometer toda a lavoura, do começo ao fim. Logo após que a semente é plantada, que ela é introduzida no solo, o fungo pode começar a sua atividade. Como é que funciona essa atividade do fungo? Ele infecta a semente, que apodrece de forma muito rápida, tornando-a coberta por uma densa camada escura e deixando a semente mole, impossibilitando dessa forma a germinação da semente. Em relação às plântulas, como eu falei, o fungo pode afetar desde plântulas até plantas. Em relação às plântulas, elas apresentam lesões no hipocótilo. Onde há hipocótilo? É a região entre o nível do solo e a inserção dos cotilédones. Essa região fica com a lesão amarelada e escura, que pode se estender para os demais tecidos. Na superfície das áreas afetadas, usualmente pode-se encontrar massas de conídeos e de conidióforos do fungo. A segunda doença que vamos falar hoje é a murcha de Sclerotium. Ela é causada pelo fungo Sclerotium rossif, que pode ser considerada uma das doenças mais importantes de solo. Seu agente causal é um patógeno polífago. O que isso quer dizer? Ele acomete uma gama imensa de hospedeiros, entre eles o amendoim. Ele tem preferência por espécies, principalmente por leguminosas. Na planta infectada por esse fungo é observada uma podridão escura e densa na região do colo até as raízes, que pode se propagar pelos ginóforos e vagens. Como resultado dessa lesão, toda a parte murcha, ocorrendo por fim a morte de toda a planta. Boa parte dos fungos, seu desenvolvimento é favorecido pela umidade alta e uma determinada temperatura. Ocorrendo a umidade relativa alta e a temperatura ideal provocado pela desfolha das plantas por aspectos bióticos ou abióticos, ocorre um microclima ideal para o desenvolvimento do fungo. Na planta infectada, ela apresenta um desenvolvimento de um micélio de cor branca e aspecto cotonoso. Uma das doenças que mais acomete a cultura do amendoim é conhecida como mancha castanha. Ela é uma das principais que se manifestam em quase todas as regiões do país dos produtores de amendoim. A mancha castanha pode reduzir a produção em até 50%, porque ela ocorre uma desfolha precoce das plantas, levando-a à morte. O agente causal da mancha castanha é o Passalora araquidicola, que é transportado pelo vento e pode sobreviver até 1 ano em restos culturais. Seu desenvolvimento se dá pela alta umidade e por temperaturas em torno de 20 a 24 graus. As características dessa doença são lesões na cor castanha, como o nome já diz, mancha castanha, com bordos irregulares e com halo amarelado próximo da borda. Os sintomas aparecem aproximadamente 40 dias após a germinação da planta. E o principal controle dessa doença se dá por rotação de cultura. Dando continuidade, vamos falar agora sobre as pragas que acometem o amendoim. A primeira que vamos falar é a larva alfinete, cujo nome dela é Diabrótica especiosa e está na ordem dos coleópteras. Elas são larvas de coloração branco-leitosa e formato afilado. O adulto, conhecido também como vaquinha ou brasileirinha, ela acomete muito a cultura, tanto que aqui no amendoim é facilmente encontrado. A larva perfura a vagem que não completamente formada, além de facilitar a penetração de outros patógenos a partir dessa perfuração. O adulto se alimenta do limbo foliar, provocando perfurações circulares. Outra praga comumente encontrada no amendoim é a cigarrinha verde, Empoasca, cujo nome científico é Empoasca cremeri, fazendo parte da ordem dos hemípteras. Um inseto de coloração verde
e tem como característica se locomover lentamente. Durante a alimentação desse inseto, ele introduz o seu aparelho bucal nos vasos condutores de seiva, sugando estes, deixando as folhas com bordas voltadas para baixo ligeiramente amareladas. Uma das principais pragas que acomete o amendoim são as trips. Trips a gente teve bastante relato aqui no amendoim nesse projeto nosso, no qual ele tem um nome científico de Enotrips flivens, sendo parte da ordem dos Tisanópteras. Essa é uma praga de preferência pela cultura do amendoim, por isso a gente teve bastante relato dela aqui. Basicamente, ela é encontrada em todas as regiões produtoras de amendoim, tem-se relatos dela. O adulto apresenta uma coloração cinza, aproximadamente 2 centímetros de comprimento. A postura ela é endofítica. O que isso quer dizer? Os ovos são colocados no interior do tecido vegetal dos folíolos, fechados ou semiabertos. As ninfas apresentam coloração amarelada esbranquiçada e vivem nos folíolos fechados onde se alimentam. Esses insetos trips, eles raspam os folíolos. Isso aparece, com esse processo, aparecem manchas nas folhas. Esta injúria causa redução da área fotossinteticamente ativa e, por consequência, eles atrapalham o desenvolvimento da cultura. Os folíolos atacados apresentam estruturas com deformações. Além disso, plantas podem estar mais predispostas à doença, por exemplo, verrugosas. Foi o caso que aconteceu aqui nesse experimento. O ataque desses trips ele pode acarretar uma redução expressiva na produção, dependendo de variedade. Tem-se relatos de redução entre 10% a 70% da produtividade em relação, dependendo da variedade ou do porte. Em geral, esse ataque de trips ele ocorre em períodos quentes e secos.